E aí, pessoal, 2021 chegou e o estudo de moléculas de drogas que podem ter ali algum efeito contra a Covid-19 não para. Tivemos um estudo publicado agora, em 2021, há mais ou menos uma semana, e vai ser sobre ele que eu vou falar um pouco com vocês hoje. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química. Se você conheceu esse canal agora, em 2021, e não é inscrito ainda, se inscreva. Ou se você conheceu antes, acompanha os vídeos e não é inscrito, se inscreva. Vamos ajudar a Universidade da Química a crescer. Para quem acompanha o canal há algum tempo, em especial ao longo de 2020, sempre que sai uma droga nova, algum estudo apontando algum efeito promissor contra a Covid-19, eu tento gravar um vídeo explicando o mecanismo de ação do ponto de vista químico. Esse tipo de vídeo nunca é uma recomendação ou uma defesa para a molécula A ou a molécula B. Nós teremos moléculas adequadas conforme a ciência evoluir, conforme os ensaios adequados, os testes adequados forem feitos. Muito bem, na semana passada, nesse vídeo está sendo gravado no comecinho de fevereiro de 2021, então no finalzinho de janeiro, foi publicado um estudo sobre uma outra droga, uma nova droga, vamos dizer assim, que apresentou resultado interessante contra a Covid-19, contra o SARS-CoV-2. Essa droga, inclusive, é utilizada como uma terapia anticâncer, contra um câncer específico. A molécula em si é a plitidepsin. Eu estou falando, esses nomes estão ficando cada vez mais complicados, até mesmo para químicos. Deixa eu mostrar aqui a carinha dela para vocês. Então, plitidepsin é essa molécula aqui. Ela é comercializada sob o nome de Apladin e, como disse, ela é comercializada como medicamento contra câncer. Bom, essa molécula faz parte de um conjunto de outras moléculas. Então, aqui nós temos o template, o esqueleto básico, de um outro conjunto de moléculas chamado de dideminas. Então, a plitidepsin é uma dideminas. As dideminas são extraídas através desse animal aqui, são extraídas desse animal. Ele é um invertebrado conhecido como uma assídia, faz parte do grupo das assídias. Então, ela produz esse conjunto de moléculas, é possível ser extraído dela, e a partir então desse esqueleto é possível sintetizar novas moléculas parecidas que apresentam atividades interessantes. Isso aqui está dentro de uma área da química que nós chamamos de produtos naturais. Então acredito que um profissional da área de produtos naturais vai entender muito mais essa relação do que eu, por exemplo. Inclusive, se você for da área, deixa aqui o seu parecer, ou algum comentário a respeito disso. Então vamos lá, nós temos esse conjunto aqui de moléculas que apresentam várias atividades, são moléculas muito bioativas, mas também são moléculas bem tóxicas. A ideia é nós sintetizarmos então moléculas parecidas, que têm uma estrutura, um esqueleto parecido, e que mantenham a partir daí sua atividade, sua bioatividade, só que sejam menos tóxicas, e vários testes ali para dosar qual seria a concentração adequada. Em especial, a plitidepsin, ela é um peptídeo cíclico. Lembra lá do que é um peptídeo? Se você estudou um pouco ali para o Enem, para o vestibular, nas aulas de biologia, nem de química, vocês aprenderam um pouco sobre os peptídeos, que seriam a junção ali de aminoácidos. Teríamos então na estrutura chamada ligação peptídica. E aqui a gente consegue identificar. Temos aqui, por exemplo, uma ligação peptídica, aqui temos outra ligação peptídica. Na verdade, a ligação peptídica é aqui, esses grupos amida, nesse caso, são formados através de ligações peptídicas. Bom, no caso da plitidepsin, ela é um peptídeo cíclico, só que algumas ligações peptídicas são substituídas por ligações do tipo éster. Por exemplo, aqui nós poderíamos ter uma ligação peptídica, que poderia ser o nitrogênio, mas não é o caso. Aqui nós temos uma ligação do tipo éster. Aqui temos uma ligação peptídica, aqui outra ligação peptídica, só que aqui nós temos uma ligação éster. Então nota que nós temos um peptídeo, nós temos uma estrutura com ligações peptídicas, uma amida que se repete ali em determinados intervalos, só que em algumas situações onde deveria ter uma ligação peptídica, não é uma ligação peptídica, e sim uma ligação do tipo éster. Além de ser cíclico, que nós temos um macrociclo formado, e aqui seria o equivalente a uma cadeia lateral. Bom, do ponto de vista químico é isso. Essa daqui que é a plitidepsin. Outra característica é que essa molécula, assim como as dideminas de uma maneira geral, apresenta atividades antitumorais, antivirais e imunossupressoras.
Quando a gente olha de uma maneira geral os medicamentos utilizados no combate à Covid-19, nós temos alguns que atuam em cima do vírus, em cima do processo de replicação viral. Temos outros que tentam impedir a entrada do vírus na célula. E temos outros que são essencialmente imunossupressores, que de alguma forma eles reduzam ali a atividade inflamatória que o próprio corpo produz. A ideia de utilizarmos, por exemplo, a cloroquina barra hidroxicloroquina no início ali dos estudos era isso, era atuar sobretudo como um imunossupressor e segurar ali a chamada tempestade de citocina. Eu já falei sobre isso em vários vídeos aqui no canal, no final vou deixar a indicação para vocês. Bom, então essa molécula atua como, tem atividade antitumoral, antiviral e imunossupressora, como fármaco, um fármaco relativamente novo e restrito. Ele, na Austrália, tem seu uso autorizado, principalmente no tratamento contra mieloma, que é um tipo de câncer do sangue. Então nós temos aqui uma espécie com atividade anti-câncer, que está sendo utilizada no tratamento, que na verdade demonstrou resultados interessantes no combate ao SARS-CoV-2. O estudo publicado foi na Science, uma revista de renome, Science e Nature são as principais revistas científicas que nós temos, só que ainda é um estudo em fase muito inicial. Então, o próprio título diz que é um estudo pré-clínico e ao longo do texto os autores deixam claro, olha, nós conseguimos resultados legais, por exemplo, comparado com o Remdesivir, que eu já gravei vídeo falando sobre ele, que é um antiviral autorizado o uso contra a Covid-19, resultados não muito bons, mas tem seu uso autorizado. Quando comparado com o Remdesivir, por exemplo, a plitidepsin é 100 vezes mais eficiente, mostra resultados 100 vezes melhores. Reduz consideravelmente a carga viral, estudos in vitro, estudos in vivo em camundongos já mostraram isso, mas são sobretudo resultados pré-clínicos. É necessário avançar, é necessário atravessarmos uma fase. Mas como eu falei, a ideia desses vídeos é muito mais falar sobre o mecanismo de ação e discutir um pouco a química por trás. Então eu já mostrei para vocês a molécula e como que ela funciona. Essa que é a parte legal. Por quê? Além dela ter atividades imunossupressoras, o estudo proposto nesse artigo chama a atenção que a atividade da plitidepsin contra o SARS-CoV-2 não seria como um imunossupressor exatamente, mas sim ela iria atuar como uma inibidora dessa proteína aqui, cujo nome é bem esquisito e o símbolo tanto quanto a EEF1A. EEF1A. Essa proteína aqui. Lembrando que proteína não tem cara, né? Dependendo da conformação, ela tem características bem distintas. Mas deixa eu tentar explicar aqui para vocês. O processo de atuação de qualquer vírus, incluindo o SARS-CoV-2, é invadir a célula e dar ordens ao ribossomo, por exemplo, da célula, para reproduzir seu próprio código genético, criar várias cópias de si. Quando o vírus ele toma conta da maquinaria celular, ele usa a própria maquinaria celular para se autorreplicar, criar suas próprias cópias. Bom, lá no ribossomo, enfim, durante o processo de replicação, para que a replicação funcione, essa proteína tem um papel fundamental, a EEF1A. Então ela funciona como uma peça-chave para que ocorra o processo de replicação. Seja o natural, seja a própria célula replicando o RNA da própria célula, por exemplo, seja da própria célula durante o processo ali de leitura do RNA, e seja, no caso da invasão por um vírus, o processo de replicação do RNA. No caso da plitidepsin, ela inibe essa proteína. Tá? Ela simplesmente faz com que ela não atue, não funcione de maneira adequada. E com isso, o processo de replicação não funciona. É como, aí no exemplo esdrúxulo, que o vírus, imagina que a célula é uma fábrica e a pessoa ali que quer tomar conta dessa fábrica invada a fábrica, tome conta ali da maquinaria, só que de repente a luz é cortada. Então não adianta ter acesso à maquinaria se uma peça fundamental, nesse caso a luz, a energia elétrica, não funciona. Não adiantaria o vírus tomar conta da célula se uma peça fundamental não estivesse funcionando. E aí o processo de replicação não ocorreria. É esse o mecanismo proposto. Tem algumas coisas interessantes, principalmente agora, onde tem aparecido variantes do SARS-CoV-2. No caso anterior, quando nós tínhamos, por exemplo, uma droga que atuava contra a proteína S, ou uma droga que impedia a interação da proteína S, a proteína spike, os espinhozinhos ali,
do SARS-CoV-2 e a célula, essas drogas elas dependiam muito da forma da proteína spike. Então elas funcionariam para uma proteína spike específica. Essas mutações elas promovem mudanças exatamente na proteína spike. Então assim, se a proteína spike muda, de repente aquela droga que atuava numa determinada proteína spike não vai atuar nessa nova proteína spike. Ou seja, quando o mecanismo de ação era em cima do vírus, e se a mutação fosse uma mutação muito brusca, de repente esse mecanismo não iria funcionar. Eu estou falando isso como se existissem fármacos de fato que atuassem contra o SARS-CoV-2. Na verdade, nós não temos nenhum eficiente ainda nesse processo. Mas imagine uma situação dessas. Então, se a droga atua sobre a proteína spike muda, ela acaba ficando inativada. Nesse caso, nós temos que a droga atua na célula do hospedeiro, da célula da própria pessoa. Então, independentemente da forma do vírus, para ele se replicar, ele precisa de usar maquinaria celular. Então, ele precisa da EEF1A. Se a EEF1A não está disponível, fica difícil ali o processo de replicação. Então, essa ideia seria uma droga útil, por exemplo, mesmo que o vírus sofresse mutações, mesmo que tivéssemos variantes. Obviamente, isso aqui é um estudo preliminar, isso aqui ainda é quase uma hipótese, não é exatamente uma hipótese, porque temos base para isso dos estudos em vivo, em animais, e in vitro. Porém, em seres humanos, ainda é necessário avançarmos nesse respeito. Mas uma droga com potencial muito bom para reduzir a carga viral, muito melhor do que o Remdesivir, por exemplo, e por ser uma imunossupressora, ela também atua um pouco ali na resposta inflamatória, então tem características bem interessantes. Outra coisa que vale a pena ressaltar é que nós já conhecemos um pouco essa molécula. Nós já sabemos, por exemplo, ali uma dose tolerável, porque lembrando, embora seja de uso restrito, ela é utilizada no tratamento contra o mieloma. Então, assim, já se tem estudo sabendo qual é o limite ali tolerável do uso dessa droga, o que também é uma vantagem. Como eu sempre falo, e como eu sempre digo, tomara que dê certo. Quanto mais armas nós tivermos contra a Covid-19, melhor. Agora é necessário esperar mais um pouco e ver se esses resultados serão eficientes ou não quando aplicados em seres humanos. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Se vocês gostaram do vídeo, acharam informativo, por favor, compartilhe, dê o seu like e, como eu sempre peço, se for novo por aqui, se inscreva no canal. Tá certo, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo.